Oi, Cassiana, tudo bem? Tudo jóia, Cássia. É um prazer estar aqui com você. E é um prazer te receber também, para a gente falar sobre telas. Mas antes eu queria que se apresentasse aqui, por favor, para a nossa audiência. Olá, pessoal. Eu sou Cássia Tardivo, eu sou pedagoga, orientadora de família, sou psicóloga, tenho várias especializações na área, né? Como a neuroaprendizagem, psicopedagogia, terapia cognitivo-comportamental e a última de dependência tecnológica. Sou mãe também de dois, tenho um filho de 18 anos e uma filha de 10 anos. Então, muitas vezes a minha fala sai dessas duas esferas, tanto da esfera profissional quanto da esfera de mãe, de família, com os dilemas atuais que, assim como você vive, eu também vivo dentro da minha casa, e a minha fala vem de toda essa construção para ajudar a família a serem emocionalmente e espiritualmente saudáveis. Maravilha. Quando a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, pedi, né, essa informação que é importante, esse dado de que você é mãe, porque ele te dá esse lugar de fala também, né, de quem atravessa essa experiência toda que os filhos estão passando, né? Você é autora de um livro que se chama Resgate Seu Filho das Telas, Vence a Dependência Digital e Restaure o Vínculo Familiar. Eu vou deixar esse título aqui também, o seu link para que as pessoas possam encontrar o seu livro. Eu acho um tema que, por mais que muitas pessoas estejam falando, Cassi, mas nunca é demais, né? Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente tem que falar até que realmente os pais, a sociedade como um todo, realmente se engaje nessa luta, né? Porque eu fico pensando, e aí eu queria começar a nossa conversa a partir daí, que hoje as crianças incomodam a sociedade, né? Então, para calar a criança, a gente dá um celular. Então, você está num restaurante, para a criança ficar quietinha, você dá o celular, né? Se você quer jantar em paz em casa, você dá o celular para a criança. É, você que acompanha tantas famílias há tanto tempo, você tem 30 anos, né, de carreira dentro dessa área. Onde é que você viu que a família começou a terceirizar os filhos para o digital? O avanço tecnológico, a gente não pode ver, a gente não viu isso como uma coisa ruim ou danosa. Uhum. Embora ele vicie, cause danos, como outros vícios que nós temos sociais, o alcoolismo, o fumo, o tecnológico, ele veio como uma necessidade, ele veio para melhorar a vida da população. Então, da agilidade, facilitar processos. E aí nós estávamos numa parentalidade distraída, né? Tanto nós dentro da maternidade e da paternidade, quanto os especialistas também fazendo uso dos dispositivos eletrônicos, entendendo primeiramente os benefícios que isso nos traria a âmbito pessoal, coletivo, profissional e entrou a tecnologia como uma revolução, como foi a industrial, como foi a revolução do fogo. Nós simplesmente cedemos entendendo que aquilo era bom. Agora nós já temos parâmetros e diretrizes muito mais claros. Agora a gente já consegue ter pesquisas longitudinais, desde o ingresso da internet no Brasil por volta de 94, depois dos smartphones em 2007, até agora nós conseguimos reunir dados sobre o impacto disso na família, no desenvolvimento da infância e da adolescência. E aí estamos tomando consciência dos malefícios, assim como ocorreu com o cigarro. Tiveram décadas onde era chique fumar, todo mundo fumava, achava que era lindo, e conforme os avanços científicos, o estudo e vendo o impacto do cigarro na sociedade, começou a campanha anti-tabagismo. Hoje nós fazemos a mesma coisa com o uso excessivo de telas. Diferente do cigarro, que a gente pode abolir facilmente, as telas dificilmente nós vamos abolir. Mas nós precisamos fazer então um movimento, fomentar espaços como esse.
de conscientização, para que as pessoas entendam como a lógica tecnológica opera, o que são as plataformas digitais, o que essas indústrias visam de fato, que é o lucro, e para ter lucro e para poder fidelizar os seus usuários, vai usar mecanismos de neuropsicologia, de neurociência para a escravização do usuário, a lógica de armadilhas digitais para que as pessoas sejam presas digitais e possam consumir dentro dessas plataformas. Se nós, sendo adultos, ainda temos dificuldade de enxergar tudo isso, as crianças muito menos. Mas essa avalanche veio, ela nos atravessou, né, socialmente, e agora, com muita consciência, nós precisamos. Quem entende, quem estuda, precisa falar, precisa explicar, orientar, ensinar. Por isso que eu sempre ocupo o meu lugar aqui como uma educadora, uma orientadora, e quem tem ouvidos ouça, porque a informação está aí. É preciso ouvir e colocar em prática, ainda que seja difícil. Tudo que é justo, tudo que é bom, é custoso de se alcançar. Então, vai ser difícil colocar alguns novos hábitos, talvez na sua casa, mas é a sua sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a inteligência, que é uma capacidade do ser humano que nos leva a ter esses movimentos em defesa dos nossos filhos, do desenvolvimento integral deles, da nossa família e da sociedade como um todo. É, eu acho que dentre essas qualidades que você citou, né, inteligência, sabedoria, eu acho que sobretudo a vontade, né, Cássia, porque eu queria que você falasse um pouco também, porque para a gente tirar os filhos da tela, a gente tem que sair das telas, né? É, e óbvio, como você muito bem falou, a gente não vai sair completamente das telas, porque a gente tem um universo que funciona através do celular, né? A gente tem banco, a gente tem família, contatos, amigos, né? Uma facilidade gigantesca para a gente se comunicar, aproxima em muitas situações, né? Afasta em outras, mas aproxima. Então, a gente eliminar a tela não é possível, mas o que a gente fala é o excesso, né? Como é que a gente fala para os pais saírem das telas? Porque esse é o primeiro grande passo, né? Acredito. Acho que eliminar o uso excessivo e fútil, tem muita Fútil, você falou a palavra futilidade na certa. internet. Tem muita Essa é que é coisa a verdade. boa e tem muita coisa que, meu Deus, né? Você fala, que a Sim. pessoa está vendo isso? Então, acho que a primeira coisa é fazer um crivo nesse conteúdo, eliminar, ter disciplina, controle inibitório, para falar, isso aqui é futilidade, eu estou perdendo 1 hora, 2 horas vendo futilidade, e eu vou, né, dominar isso. Eu domino as telas e não as telas me dominam. Segunda coisa, eu não vejo coisa fútil, mas também passa horas e horas consumindo todo tipo de conteúdo sobre aulas, aulões, instruções, do todo tipo de coisa também em excesso, também não faz bem. Então, os pais precisam perceber essas duas coisas, o uso fútil excessivo e o uso de tudo ali também o tempo todo, porque a família ela é importante. Fortalecer os vínculos familiares é fundamental para a nossa sociedade. Nós precisamos nos sentir amados, cuidados, pertencentes dentro do lar. Precisamos ter um diálogo profundo que dê sentido de vida, que seja paciente para escutar a dor do outro, a necessidade do outro. E todo comportamento é aprendido. A gente só aprende fazendo. Os filhos só vão aprender fazendo com os pais. Pais distraídos, silenciosos, entretidos, seduzidos, hipnotizados pelas telas, não vão conseguir fazer isso, mas é o que você disse, falta força de vontade. Agora, a gente precisa estabelecer uma relação também adulta e crítica, entendendo que os filhos também andam de carro conosco todos os dias e nem por isso nós colocamos eles no volante para nos levar aos lugares. Há uma idade certa
para uso e apropriação autônoma dessas questões. Assim como eles não votam antes dos 16, assim como eles não dirigem um carro antes, né, dos 18, assim como a bebida alcoólica é proibida antes dos 18 anos, o celular também precisa respeitar essas diretrizes. Então, por que nós não enxergamos os neurônios, as redes neurais, ou não conseguimos estabelecer uma causa tão direta, com um comportamento agressivo e o uso excessivo, a irritabilidade, o uso excessivo, a quebra de vínculo, esfriamento espiritual, esfriamento emocional e aquele conteúdo que ele estava consumindo, a gente acaba normalizando o uso e banalizando. Então, a criança ela precisa aprender desse pai que, embora o pai trabalhe no computador, use o celular no dia para seus contatos de trabalho, ela não. Ela é uma criança ainda e ela não vai poder ter um dispositivo como o dela. E aí é esse cansaço, esse afrouxamento de uma paternidade, de uma maternidade firme, consciente, inteligente, que impede os pais. O filho fica pedindo, todo mundo tem, todo mundo tem, todo mundo tem, eles vão lá e dão. Aí, é porque eu preciso saber onde eles estão. Você não leva o seu filho no lugar onde você não conhece. Você não deixa o seu filho na casa de um estranho, de uma estranha. E aí, que fenômenos nós vemos? Vem, né, amigos dos meus filhos na minha casa, crianças pequenas, em vez das mães conversarem comigo, elas ficam mandando mensagem para o celular da criança, usando dispositivos eletrônicos das crianças, o que gera também em nós uma lógica utilitarista. Vai brincar lá com a vizinha, fica lá, eu olho, eu ligo quando eu quero. Adulto tem que se relacionar com adulto. Onde o meu filho frequenta, eu preciso saber quem são aqueles adultos, quem são aquelas pessoas, e eu me comunico com eles porque eles também são responsáveis pelo cuidado dessas crianças quando estão sob a tutela deles, assim como os Uhum, nossos filhos estão debaixo da tutela de perfeito. professores, coordenadores, diretores, funcionários dentro da escola. Então, esse olhar do eu vou dar, porque daí eu me comunico, é um erro, é uma Sim. fantasia, também um afrouxamento da responsabilidade social, de como todos nós somos responsáveis pelos filhos de todos, né? Sim, é aquela ideia da aldeia mesmo, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade muito clara. E eu achei sensacional terem proibido o uso de celular nas escolas, apesar de que eu ainda vejo na escola né, da minha filha, os mais velhos principalmente, né, os adolescentes, utilizando o celular, não no horário de aula, claro, mas assim, sabe, para o pai vir buscar. E é uma fala muito comum, né? Mas aí eu deixo o celular com ele para saber que horas eu vou buscar. Eu falei, mas a hora de buscar é a hora que terminar, É. né? Então, Aquela assim, espera na fila, é, na porta, era tão estruturante para o nosso psiquismo, como a esperar na televisão, lembra da década de 80, 90, ter que esperar o mudar no desenho. VHF ou HF, o horário do desenho era o horário do É, desenho, o horário do jornal era o horário do jornal, a tela era um objeto compartilhado. Quando nós fazemos uso disso de uma maneira mais compartilhada, cada um entendendo a necessidade do outro, isso gera, sim, quando cada um tem o seu, a gente produz distanciamento, isolamento, quebra de vínculo. é. Você estava falando sobre um texto seu de 2016 que são os filhos do quarto, né? Que é um texto que viralizou bastante e é um termo que se usa muito, porque, como você bem falou, antes a gente perdia os filhos para a rua. E agora a gente perde os filhos para o quarto, literalmente, né? A gente tem crianças imersas completamente em jogos. Aqui no seu livro você fala de crianças e adolescentes que têm diversos perfis, mas que a internet é muito inteligente e ela consegue conectar todos esses perfis a uma única pessoa, né? E aí a gente vive uma guerra. Me conta um pouquinho, você tem dois filhos, uma menina de 10 e um menino de 18, né? Como é que funciona na sua casa essa coisa do quarto? Você consegue dar esse Sim, espacinho na minha casa.
Hum. Casa de ferreiro, espeto de ferro, eu digo para eles, né? Esse negócio de casa de É ferreiro, isso. espeto de pau, na minha casa não. Então, eu sempre falei isso para os meus Perfeito. filhos e coloquei como inimigo comum as pessoas que não têm conhecimento adequado sobre isso e inimigo comum as big techs que querem nos escravizar, impedindo o nosso desenvolvimento integral. Então, desde pequenos, meus dois filhos escutam sobre tudo isso, não aquela voz de não pode, isso está errado, nananã, mas uma voz consciente. Olha, hoje nós temos celulares, nós fazemos uso desses aparelhos, esses aparelhos são para adultos, existem plataformas e empresas que visam o consumo, o lucro de pessoas adultas, vocês são crianças, o uso de telas para vocês vai ser televisão. O que pode, o que não pode assistir nessa televisão? Então, por exemplo, a minha de 10 não assiste YouTube, eu não permito YouTube, né? Como o meu mais velho, o Theo também não foi permitido, ele também faz um uso muito consciente hoje. Por quê? Porque quando essas crianças vão para o YouTube, são influencers que estão ali É. produzindo conteúdo. As crianças estão numa fase muito sensível do desenvolvimento intelectual, cognitivo, social, psíquico, e eles precisam de modelos estruturados, fortes, para desenvolver o seu aparato mental, emocional. Então, é preciso que a gente controle quem são as influências dos nossos filhos. Então, eu dizia isso para eles desse jeitinho que eu estou dizendo aqui e falava: a maior influência, o maior modelo na vida de vocês somos nós, os seus pais. Mamãe não vai permitir que você assista o fulano, fulano, Beltrano, Beltrana, porque você tem neurônios espelho, você vai copiar a gíria, o comportamento, você vai copiar aquele modelo de família, aquele modelo de casa. Então, muitas vezes eu pegava YouTubers, por exemplo, que produziam vários vídeos. Então, eu abria, mostrava para eles: olha quantos vídeos. Quando você vai assistindo um atrás do outro, as suas estruturas vão entender que essa família aqui passa o dia se divertindo, fazendo tutorial de arte. E aí você vai olhar para a nossa vida e vai falar: que chata minha mãe, hein? Minha mãe nunca faz. Por quê? A infinidade dessa pessoa que já vem produzindo vídeos, aí eu mostrava as datas, há 10 anos, há 5 anos, há 8 anos, é uma rolagem infinita disso daqui, que não tem nada a ver com a nossa vida real. Mas você, por enquanto, não tem condições de compreender isso, mesmo comigo falando. Eu vou explicar, mas se você ficar imerso aqui, a experiência de vida que você vai ter vai ser essa. Então, eu vou proteger a sua experiência de vida. Aqui na nossa casa, nós acreditamos em Deus, nós valorizamos o estudo, nós valorizamos o conhecimento, nós valorizamos a criatividade, né? A parte de empreender, de pensar sozinho. Então, eu criava caixas de N coisas, sucatas, fita crepe, papelão, tinta, e falava: o ócio ele tem que ser criativo, vai brincar, vai ler, Ah, vai estruturar. você tocou num ponto que eu acho fundamental, que eu queria inclusive falar com você sobre isso, porque eu vejo as pessoas falando assim, ah, a gente precisa ter um pouco de tédio na vida para poder ter criatividade, o tédio é importante, a gente não permite mais que as crianças sintam tédio. E você sabe, Cassi, que eu fiquei pensando que o problema não é o tédio, eu fiquei pensando que está todo mundo, na verdade, muito entediado. O que está faltando é ócio. Então, eu achei que você usou a palavra certa. Está faltando ócio na vida, que é aquele tempo em que você descansa, que você observa, né, que você dá uma pausa. Porque está todo mundo entediado, eu acho. Então, a gente tem que trocar pelo ócio mesmo. Acho que essa palavra é perfeita que você usou. Porque a gente pensa que tem que estar com os olhos, os ouvidos ocupados o tempo todo. E É, aí é uma avalanche de estímulo que impede o desenvolvimento intelectual do ser humano. Se a gente pensar lá na revolução do iluminismo, das ciências e tudo mais, eles exerciam esse ócio e eles faziam a contemplação. exato. Então eles ficavam observando a natureza, as pessoas, as coisas,
E isso fazia com que essas redes neurais elaborassem perguntas e questionamentos. E é nessa inquietude, com a contemplação, é o meu espírito contemplando, olhando, observando, tentando entender porquês que gerou as maiores descobertas da Sim. humanidade. Pela observação e a contemplação da natureza. O mundo natural ele é real, objetivo, ele está aí para o homem experimentar, viver, contemplar, pensar soluções para nós mesmos. A tecnologia também nasceu desse lugar. Alguém pensando em como mandar mensagem escondida na Guerra Fria, né? E aí são soluções. Então, quando as crianças estão extremamente ocupadas, é, influenciadas por tantos estímulos, eu estou impedindo nessa janela de oportunidade fisiológica, biológica, o desenvolvimento dessas estruturas. Uhum. Então, o que os especialistas, o que os estudos nos mostram? Uma geração que diminuiu o QI numa linguagem ruim, mas verdadeira, para se tornar compreensível, um emburrecimento. Por quê? Nenhuma geração teve o QI menor, esse QI vai aumentando pelo conhecimento, pelo uso, pela interação do homem no meio, e essa geração, pela baixa interatividade, está tendo um prejuízo intelectual, de vocabulário, de palavras, de Social. comunicação social, que é o que torna o ser humano humano, Uhum. racional. Porque o que nos difere dos outros seres vivos, dos animais? Nossa capacidade de se comunicar, de falar, de interagir, de sentir, de perceber. Isso tudo está sendo perdido porque nós estamos nos robotizando, nos esfriando, que também reside, eu entendo, eu acho que a gente precisa resgatar o ensino sobre virtudes também, Uhum. né? Sobre valores, sobre moralidade. Sem É uma dúvida. sociedade onde a filosofia, o pilar filosófico da pós-modernidade é o hedonismo, que é a busca pelo prazer constante para ser feliz. Qual é a filosofia humana? Eu preciso ser feliz, eu preciso me realizar. E aí se deparou com a coisa mais controversa, que a felicidade reside em fazer o outro feliz, em ser feliz com o outro e não sozinho. Quando eu busco só minha felicidade, eu me torno mais infeliz ainda. Uhum. Nunca a gente teve tanta rede de comunicação e se sentiu tão sozinho, isolado, porque o eixo central da nossa busca é a autossatisfação. Isso é um Uhum. comportamento infantil, né? Eu digo que na Idade Média era teocentrismo, na moderna o antropocentrismo, o homem sobre a medida de todas as coisas, e essa nós estamos vendo o infantocentrismo, o espírito infantil É no verdade. centro de tudo. Se eu não estou satisfeito, não gosto, não quero. Você Isso sabe nos que adoece. eu ouvi outro dia uma pessoa, eu achei tão bacana o que ele falou, né? Perguntaram para ele se ele era, era um religioso, perguntaram para ele se ele queria, se o maior desejo dele era ser feliz. Ele falou: não, meu maior desejo é ter paz, porque a felicidade ela é um estágio que eu acho que aí vai uma série de crenças envolvidas, né? Mas aí eu pensando na frase dele, eu, a Cássia, a felicidade é um estágio no atual contexto social do planeta, é muito difícil de você atingir, porque basta você está feliz e aí você sai, você vê uma pessoa em situação de rua, você fala, ai meu Deus, né? Então, a felicidade está muito vinculada com essas questões externas, isso é um ponto. Outro ponto é você realmente ter uma felicidade sólida, independente do que te aconteça, e aí você é um ser humano num outro nível. Mas eu gostei muito dessa análise dele quando ele fala de paz, porque a paz é assim: eu aceito o que eu não posso mudar, eu trabalho para mudar aquilo que eu posso, e eu gostaria
peço sabedoria para distinguir uma coisa da outra, né? Então, o que que você busca, você, Cassi? Você acredita na felicidade? Você acha que é possível ser feliz em sociedade? Em família, eu acho que é um pouco, dependendo da família, um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, mas você acha que essa felicidade é possível? Eu acredito muito nisso, que eu acho que também é um estado de contentamento e satisfação. As coisas elas têm o valor que nós damos para elas. Então, quando nós valorizamos mais coisas do que pessoas, então eu vou ter que ter, né, uma vida aí de muito trabalho e consumismo para me contentar. Nossa, Lá em casa eu tenho algumas frases que eu repito para eles desde pequenos, né, que pessoas são mais importantes que coisas. Isso está até pintado na parede da minha cozinha. E essa felicidade vem disso, de nós nos realizarmos uns nos outros, né? Mesmo sendo nós imperfeitos. Então, quando nós valorizamos as telas o tempo todo, o conhecimento que está lá de trás, o dinheiro, o sucesso, a fama, a roupa, a viagem, que todo mundo só posta isso, aí eu começo a valorizar mais coisas do que pessoas, uhum, e aí eu começo a me tornar infeliz. Eu acho que é super possível, mas é um caminho mesmo, individual, mental, espiritual, mas é de construção. O ser humano é o ser vivo mais despreparado ao nascer. Os total. animais estão lá no. Já levanta, vai procurando comida, já tem um instinto de defesa do ambiente. O ser humano, se você pare e deixar ali, ele vai morrer. Ele não tem nenhum comportamento aprendido ou nato que ajude ele a sobreviver, não ser o choro e a sucção para amamentar, se ele for acolhido, se ele for colocado no seio de uma mãe. Senão ele é totalmente despreparado. Isso já diz muito da nossa essência humana, do quanto nós precisamos uns dos outros para alcançarmos a felicidade, o bem-estar. E as telas têm roubado exatamente É. isso, né? Esse convívio, essa capacidade de olhar para você, de te receber no seu dia bom e ruim, de ter filho, né? Como eu falo nesse texto, os filhos do quarto, eu termino dizendo até assim, e tem a oportunidade de ter filhos dando trabalho, né? Porque é o É. melhor e mais lindo trabalho. Só que essa filosofia pós-moderna também nos vendeu muito a ideia de que ter filho é custoso e trabalhoso. E nós mudamos o sentido e o significado. Lá na Idade Antiga, ter muitos filhos era honroso, era sinônimo de status, defesa, aquela família da continuidade no seu labor, Nome. nos seus negócios. Então, aquela família era respeitada. Ai, fulano tem 20 filhos. Aqueles 20 filhos defendiam um nome, a estrutura, aquele trabalho, trabalhavam mais, ganhavam mais. Essa sociedade começou a trocar o significado, só que isso é individual. Eu que vou aceitar essa construção filosófica doente, egoísta, ou eu vou dizer, tá tudo errado, ter filhos é bom, é maravilhoso, dá trabalho? Dá mesmo, dá Como tudo que é trabalho. importante na vida, né? Tudo dá trabalho. Se Tudo dá acorda, tem trabalho. o trabalho de trocar de roupa, tomar banho, Sim. tudo dá trabalho, tudo, tudo. Por que que os filhos são o problema? É porque a gente escolheu dar esse sentido. E aí, quando eu dou esse sentido de trabalhoso, não quero gastar energia com você, aí eu dou a tela. Tó, fica aí quietinho, né? Só que daí, quando eu sinto as minhas angústias e as minhas dores, eu não tenho nem marido, nem esposo e nem filhos para acolher, porque eu fiz essa escolha de cada um se calar o seu entretenimento mais próximo, né? E conforme a gente se esforça nessa construção, eu vou dar algumas dicas aqui, né? Eu falo isso, ajustem os relógios. Eu falo isso também no livro. Nós ajustamos os nossos relógios. Então, quando chega a noite, nós temos um horário onde todo mundo mais ou menos já vai tomando banho,
Aí todo mundo vai para a cozinha, todo mundo põe a mesa, todo mundo tira a mesa, todo mundo se ajuda. E aquele tempo, né, na minha casa vai por volta ali das 6:30, 7 horas até as 9, é o tempo onde nós estamos juntos. As outras coisas, elas são secundárias. E nós escolhemos isso. Conta, fala, um fala, outro fala. E conforme vai fazendo as coisas juntos, isso chama cumplicidade. Se as pessoas olharem no dicionário, cumplicidade é fazer coisas juntos, né? Então a gente vai gerando essa cumplicidade que nos une nas tarefas domésticas, no trabalho, na sobrecarga do dia a dia. E é isso, ao mesmo tempo que um ajuda o outro, torna leve, tira os fardos. Eu habito em família, mas eu sou cuidada, eu sou amparada, eu sou respeitada. Há um desenvolvimento das nossas estruturas fisionômicas, faciais, para que a gente perceba um o outro, porque foi construído diariamente, com regras e limites colocados, a partir daquilo que eu digo, olha, na nossa casa vai funcionar desse jeito, porque pessoas para nós são mais importantes do que coisas, porque nós ajudamos uns aos outros, nós cuidamos uns aos outros. Então, você vai estruturando o psiquismo dos seus filhos e a sua família, que é esse organismo vivo, né, de várias personalidades, para convergirem uns aos outros. E é lindo, porque é possível ver isso, ajustar o relógio, ter uma rotina que contribua para o fortalecimento dos vínculos. Quando a gente vai para os serviços de assistência social de alta complexidade, quando crianças são abrigadas, violentadas, o serviço chama serviço de fortalecimento dos vínculos familiares. Às vezes, antigamente, a gente via muito isso em famílias disfuncionais. Hoje, todas têm quebra de vínculo, solidão, né? O menino que foi enviado para a faculdade, foi cuidado, amparado, por estar isolado, com vínculo quebrado, comete uma atrocidade, e tantas coisas que os pais se assustam e falam: eu não imaginei que o meu filho podia fazer isso. Ou tirar a própria vida por uma dor muito profunda, também autolesão, automutilação, ou se tornar um criminoso físico ou nas redes sociais, porque nessas plataformas digitais, ora você é vítima, ora você é criminoso. Sim. A gente pensa nos filhos como vítimas, mas eles podem estar em ambientes, como a gente, né, fala do Discord, do Twitch, fazendo tudo isso, né? Ou exercendo atividades que vão contra os nossos valores, como soft pornô, prostituição, pornografia, em plataformas que permitem isso, o OnlyFans, o Vispo, e aí a menina entra lá e quando vê ela já está vendendo foto, monetizando 5, 10 mil reais sem o pai saber. E aí como é que a gente tira dessa prostituição digital? Então, tudo corre muito silencioso quando um dia alguém entregou isso aqui na mão e tornou isso desejável, né? Uhum. Tornou desejável, tornou uma tentação, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas, né? Não morda a sua maçã, né? Não morda a sua. Cada um que olhe para aquilo que te tenta para te levar para um caminho que é contrário aos seus valores e não morda a sua maçã, É, e né? outra coisa, né, você tá falando sobre o trabalho, né, que é trabalhoso e tal, eu fico pensando o trabalho que é você, depois que não cuidou do seu filho, o trabalho que é depois você lidar com as consequências, né? Porque algumas são irreversíveis, né? Como o suicídio, um crime que pode acabar com a vida de algumas pessoas. Então, não é trabalhoso cuidar de um filho mediante ter que lidar com as consequências depois, né, Cássia? Então, realmente é um assunto muito sério. O seu livro, Pessoas ele às vezes realmente precisa ser falam, é lido. caro, né? Caro um livro, caro um curso, eu comercializo É, cursos também na plataforma digital para orientação de pais, um curso que chama Filhos Blindados, e, sei lá, é R$ 100 por mês. E às vezes tem gente que fala, é caro, né? Caro é perder os filhos. Porque para sim, resgatar
terapias e terapias por tanto tempo e o custo psíquico, emocional. Cara, Sim, perder os filhos. Buscar informação, se munir disso, colocar isso na prática com muita diligência e intencionalidade é salvífico, salva a nossa família. com certeza, com certeza. E salva a sociedade, né? Queria te perguntar se você quer deixar aí uma mensagenzinha final para a gente fechar aí com chave de ouro a nossa conversa, que foi muito boa. Gostei muito de conversar com você. Assim, você tem realmente, você faz jus aos 30 anos de carreira aí né, no tema, porque foi muito rico conversar com você. Obrigada, Cássia. Sou apaixonada por pessoas, né? E eu acho que se eu puder servir as pessoas, a sociedade, com aquilo que eu recebi de conhecimento, de instrução, de dom e talento, a cura para nós mesmos está nisso, nessa troca de uns aos outros. Você abrindo esse espaço, usando a sua voz também para trazer pessoas. Você vê que nós dependemos uns dos Sim, outros, né? Minha mensagem é dê valor ao que vale de verdade, não, né? Que você não ame só de blá 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 ou de língua, que quando você diz que sua prioridade é sua família, que isso não seja da boca para fora, que essa sua fala e essa sua convicção seja transformada numa ação efetiva, intencional no seu lar, para organizar a sua rotina, colocar limites e regras claras, instruir os seus filhos de maneira cuidadosa, diligente, constante, sobre valores que são fundamentais para manter a sua família unida, conectada, ajustada, integrada, e que os dons que vocês têm como indivíduos e família ali lapidados no seio familiar, transborde para outras pessoas. Quando nós treinamos na família, que é o eixo de socialização primário da sociedade, o amor, a generosidade, a compaixão, a ajuda mútua, o serviço, quando nós cuidamos do irmão, da irmã, do pai, da mãe, e valorizamos isso, colocamos valor e sentido nisso, nós vamos aprender a fazer isso no eixo de socialização secundária, que é a sim. sociedade. Então, quebre o egoísmo, quebre a preguiça, põe a mão na massa e que você seja capacitada aí por Deus para fazer tudo isso. Pessoas são mais importantes que coisas. Maravilha. Muito obrigada, Cassi, por ter participado. Espero te conhecer pessoalmente em algum momento e parabéns Vamos pelo seu sim. trabalho. Obrigada, minha linda. Beijo grande a todo mundo que ouviu a gente e a você também pela oportunidade. Obrigada. Beijo.